E a gente volta com o Business contando uma super novidade da Embraer, que fechou o maior contrato da história da empresa em aviação executiva. A fabricante brasileira, com sede em São José dos Campos, recebeu da americana Flexjet o maior pedido de jatos executivos num negócio avaliado em 7 bilhões de dólares, o equivalente a 40 bilhões e 400 milhões de reais. O pedido envolve 182 aviões executivos com a opção de mais 30 unidades adicionais, num pacote que inclui ainda serviços e manutenção para determinados modelos como o Phenom 300E. A Flexjet é líder global em aviação executiva e tem um modelo de negócio que envolve o compartilhamento de uso de aeronaves, de aviões, um modelo conhecido aí como propriedade fracionária. E quem entende muito desse assunto é o CEO da Solojet Aviação, André Bernstein. André, obrigado pela presença aqui no Business. Essa compra inédita mostra o ótimo momento da aviação executiva no mundo, né? Porque a gente está falando de uma empresa americana, mas aqui no Brasil, especialmente, desde o momento em que a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, autorizou o compartilhamento de jatinhos, esse é um setor que a gente vê que não conhece crise, né? Se tem alguma projeção aí para 2025 do setor de aviação executiva? Oi, Bruno. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de bater esse papo aqui com você hoje. Esse pedido, essa ordem que a Embraer recebeu da Flexjet realmente é algo muito grande para a nossa indústria e muito relevante, né? São 7 bilhões de dólares, como você falou, 180 aeronaves, com opção de mais 30 aeronaves, né? Não é pouca coisa. E é muito bacana porque é uma indústria nacional, apesar de as aeronaves executivas da Embraer serem fabricadas nos Estados Unidos, a Embraer é uma marca brasileira, né? Uma empresa brasileira. E como você bem falou, a Flexjet é uma operação praticamente de fractional, né? De compartilhamento de aeronaves, que nos Estados Unidos já é muito relevante, muito grande. Principalmente depois da pandemia, tanto a Flexjet quanto a principal rival dela nos Estados Unidos, que é a NetJets, em compartilhamento, cresceram muito. E no Brasil ainda é uma história, a gente tem uma história muito recente, né? Em 2020, a ANAC publicou a legislação que prevê compartilhamento de aeronaves. Até então, você não podia ter uma empresa operando esse serviço de forma legalizada, né? Existiam compartilhamentos entre amigos, né? O que a gente chama de compartilhamento artesanal. E depois que a ANAC lançou a legislação, que é o que a gente chama de subparticado, RBAC 91, que é a operação privada compartilhada, realmente no Brasil também esses números estão crescendo agora, né? A nossa empresa foi uma das primeiras a se homologarem junto à ANAC para a operação compartilhada, e esse produto como um todo também vem sendo muito bem aceito no Brasil. Ainda estamos alguns passos atrás em relação ao volume americano, mas é um caminho sem volta. Não, e esse contrato aí, que é o maior da história, isso mostra que o tamanho do mercado americano no compartilhamento de jatos, né? Como você bem pontuou, o Brasil cresce em relação a isso. Mas eu queria que você trouxesse para a nossa audiência valores. Quanto é mais ou menos? Eu sei que deve variar muito, né? Dependendo do valor de um jato, né? Evidentemente do modelo da aeronave, quantos lugares. Mas mais ou menos aí, André, quanto custa aí compartilhar um voo num jato aí brasileiro como numa companhia sua? E tem outras companhias no Brasil, mas quanto é em média? Olha, realmente é uma gama muito extensa, né? Você tem diversos modelos de aeronaves, você tem diversos modelos de operação dessas aeronaves, né? Então, por exemplo, hoje, se você considera uma empresa americana, que eles conseguem, até pela capilaridade e o volume de aviões que se operam, eles conseguem vender até 1/16 de um avião, e é possível comprar uma cota aí por $300 mil, né? Que é um valor
baixo, se tratando de aviação executiva. Hoje no Brasil, você tem empresas distintas, empresas que operam inclusive produtos Embraer, empresas que não operam produtos Embraer, aviões novos, aviões usados, mas é possível falar em cotas de aeronaves aí começando na faixa de 450 a 500 mil dólares, e eu estou falando aqui de empresas homologadas, certificadas para isso, né? Então, você tem, normalmente, se fala em 3 custos, né? A aquisição da cota, o custo fixo mensal de operação dessa aeronave, que é rateado entre os sócios, e depois você tem o custo por hora, que, falando-se de jato, o mais baixo que você vai ter numa média aí é de 1.900 a 2.000 dólares por hora voada. Por hora, mas o pacote todo, uma cota aí aqui no Brasil, então, gira em torno de... Você tem produtos começando na faixa de 400 mil dólares hoje. 400 mil dólares. Isso. Olha só, você fez uma análise muito interessante sobre o momento da aviação executiva que cresce no mundo e cresce no Brasil. Mas essa notícia dessa última semana, né, as ações dispararam aí da Embraer, mostra o bom posicionamento da Embraer nesse mercado de aviação executiva. Inclusive, se a gente pensar, na última semana, no dia que saiu essa notícia, as ações dispararam 15% na B3. Agora, em um ano, as ações da Embraer subiram 176%. Com o aumento da última semana, está mais de 176%, está mais de 180%. Isso mostra, né, André, que a nossa brasileira Embraer está muito bem posicionada, né, nesse mercado aí de aviação executiva. A Embraer está muito bem posicionada, né? Ela teve um momento, não vou dizer de dificuldade, mas não foi um dos melhores, quando teve a tentativa de fusão com a Boeing, né? E quando a Boeing desistiu do negócio, a Embraer ficou numa condição desfavorável, digamos assim, mas com bons produtos, né? Bons produtos na prateleira. Quando eu digo prateleira, não em estoque, mas os produtos dela são realmente muito bons. E depois desse episódio, a Embraer realmente cresceu muito, né? E os aviões da Embraer são muito bons, né? Falando de aviação executiva, e são justamente esses aviões que estão na ordem da Flexjet, o Phenom 300, o Praetor 500 e o Praetor 600, são aviões excepcionais, principalmente no caso na minha opinião, técnica, do Praetor 600, é um avião que ela acertou muito a mão, né? Ele entrega muito em performance, tecnologia, conforto, e eu não vou nem falar que ela briga de igual para igual com seus concorrentes direto, mas ela é superior, inclusive, na minha opinião, a empresas que já estão há muito tempo também no mercado, como Bombardier e etc. Então, o produto é muito bom, tem dado muito certo, principalmente no Brasil também, mas fora, pelo volume, deu muito certo. Falando de compartilhamento, tanto Flexjet quanto NetJets, as duas operam produtos Embraer, também, não exclusivamente, mas tem um volume muito grande de produto Embraer, e o resultado está aí, como você falou, né? As vendas cresceram muito, agora as ações da Embraer, por conta desse backlog, né? Desse pedido, não só desse, mas também tem aviação comercial e militar, né? Isso tudo favoreceu muito a Embraer. Muito bem, nós conversamos com André Bernstein, CEO da Solojet Aviação. Obrigado pela presença aqui no Business. Eu que agradeço, Bruno. Até mais.